Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer 7 formas de transformar o seu lar em um refúgio saudável e harmônico. E assim, eu, que estudo neuroarquitetura, eu sei o impacto que um ambiente ele pode, tanto te deixar para baixo, com a energia aí, baixa, ruim, quanto te elevar para cima, te estimular, te deixar muito mais animado, para realmente te ajudar a recarregar aí as energias da correria do dia a dia, enfim. Tudo aí que a gente já sabe o que a gente passa, Então, em estudos de neuroarquitetura, a gente sabe realmente o poder que um ambiente tem de nos colocar para cima ou para baixo, De nos convidar a ficar ou de nos convidar a sair, De nos aconchegar e de nos deixar desconfortáveis. Então, e com algumas formas a gente consegue realmente transformar, com pequenas atitudes a gente consegue transformar aí o nosso lar, o nosso refúgio, Então, bora lá, vamos ver quais são esses 7 itens que podem aí transformar a relação com a sua casa e também com o seu negócio, Então, com a sua clínica, com o seu comércio, por exemplo, com, enfim, o local que você trabalha. Então, não se restringe a só ambientes residenciais, mas comerciais também. E acaba fazendo aí toda a diferença. Então, bora lá pro vídeo. Antes da gente continuar, de eu te mostrar para vocês essas 7 formas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta e decoradora. Eu resido aqui em São Paulo, capital. E eu tenho aí um hall de produtos que vocês podem conhecer mais a fundo no meu site, que é o www.renatamolianiarquitetura.com.br, ou também me seguir aí nas redes de vídeos curtos, que é o @RenataMolianiArquitetura, que por lá eu tô sempre postando stories, interessantes, com, enfim, várias formas aí, soluções para vocês nas suas reformas, na linha de arquitetura, de decoração. Então, por lá a gente consegue ter um contato ainda mais próximo, E eu aí tenho um hall muito grande de produtos, então eu faço reformas, gerenciamento e acompanhamento de obras, faço projetos online e presenciais também, faço decoração, produção de ambientes, dou consultorias também, tanto de decoração quanto de acabamentos. Então isso tem funcionado muito bem, acho muito interessante também essa forma de trabalho. E então aí tem um hall muito grande de produtos para você que quer transformar a sua casa de alguma forma. E também, gente, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, porque isso é um combustível para continuar produzindo conteúdo para vocês, Conteúdos que eu, inclusive, amo, que é o meu universo aí de decoração, de arquitetura, de reformas. Então, bora lá, para essas 7 formas de você transformar o seu ambiente aí para te elevar para cima, claro. Então, a primeira forma, que pode parecer clichê, mas que é trazer plantas vivas pro seu ambiente, plantas naturais. Eu sei que muita gente aí torce o nariz quando eu falo isso, porque acaba associando com muito trabalho, mas na verdade não é, gente, não é super trabalhoso. Eu tenho 20 plantas dentro da minha casa, a família inclusive aumentou, na verdade acho que até mais do que 20 hoje. E eu tenho, inclusive, um vídeo que eu vou deixar nos cards para vocês, mostrando algumas plantas que são hiper fáceis de cuidar e que não demandam aí uma super, um super tempo que você vai gastar, Então, são plantas aí fáceis realmente de cuidar, então eu recomendo que você assista esse vídeo que eu vou deixar nos cards. E assim, eu, para ser bem sincera, eu não gosto de plantas artificiais, Eu sempre falo isso para os clientes, estimulo os clientes a colocarem plantas naturais, tem dado muito certo, Porque além do visual delas impactarem positivamente, o ato de cuidar, Você cria aí um ritual de cuidados, isso tudo faz com que você, inclusive, dissipe aí o estresse do dia a dia, Na verdade, não é para te estressar, é para fazer você se conectar com esse momento presente, De cuidado, assim como, um cuidado com um pet demanda, demanda tempo, o cuidado com as plantas, também, só que muito menos, Então, com essas plantas que eu dou de dicas no vídeo, você, em 1 hora, menos até de 1 hora, é que eu tenho muitas, Então eu demando 1 hora, pelo menos, de cuidados por semana. Mas se você tem uma planta que seja, ela já vai te ajudar, a transformar o seu ambiente e você simplesmente pode regar, que seriam 10 minutos, menos de 10 minutos, aí por semana, dependendo da espécie, ou até a cada 15 dias.
Então, essa é sim uma forma, né? Inclusive, vários estudos de neuroarquitetura nos mostram que as plantas vivas, elas nos fazem conectar com a nossa essência ancestral, né? Porque a gente mora hoje, né? Eu, por exemplo, que moro em São Paulo, a gente vê que são cidades aí com muito concreto, muita poluição. Então, as plantas, elas, né, dentro de casa, elas vão, inclusive, te ajudar a relaxar, a se desligar de toda esse concretão aí que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que a gente vê por aí. Então, essa sim é uma forma bem eficaz de você trazer aí um refúgio mais saudável e harmônico. Principalmente porque elas ajudam na purificação do ar. O nosso cérebro, né, a hora que vê um verde, uma planta viva, ele relaxa automaticamente. E tem muitos estudos super importantes que eu também vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma lida, uma olhada, se vocês se interessarem mais a fundo por esse conteúdo, né? E aí a segunda forma, né, de você transformar o seu lar, se você realmente não quer ter plantas naturais dentro da sua casa, eu recomendo você a ter quadros de paisagens, né? Então, de florestas, de praias, de montanhas, né? Então, esse tipo de quadro é comprovado, gente, que realmente te estimula, estimula o seu cérebro, na verdade, né? Estimula a neuroplasticidade do seu cérebro e te faz relaxar também, né? Te faz elevar a energia, traz aí um frescor também para sua casa. Elevando para cima. Então, assim, colocar quadros em pontos estratégicos da casa vai com certeza, esse tipo de quadro, né? Vai com certeza te ajudar a ter uma energia aí muito gostosa no dia a dia, né? Vou deixar até algumas referências para vocês se inspirarem de quadros, né, desse tipo. E sim, gente, muito eficaz, porque hoje tem muitos hospitais, né, que a gente chama de hospitais humanizados, que estão, né, colocando quadros dessa natureza para dentro dos quartos, né, dos pacientes, até imersões 3D com florestas, com montanhas, praias, né, para pacientes que estão passando aí por momentos muito difíceis de tratamento. Então, é super comprovado que esse tipo de forma é muito eficaz. Terceira forma, né, de transformar aí o seu ambiente é criar rituais, né, de relaxamento, né, uma vez por semana. Ou se você, né, tem disposição, gosta, pode ser todos os dias. Rituais mesmo. Então, por exemplo, ter um cantinho na sua casa gostoso, direcionado, por exemplo, à leitura, para você que gosta de ler, né? Com uma luz aí mais direcionada, uma poltrona confortável, ou até mesmo no seu sofá, né? Com uma luz direcionada por perto, para acalmar, para ir abaixando a energia do dia corrido, né? Ou, por exemplo, ter um ritual aí com banho, né? Acendendo velas, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro. Inclusive, tô com uma aqui, gente, que ela é deliciosa, essa vela, assim. Quando eu acendi, eu já senti aquele aroma delicioso. E é uma coleção que chama Casa na Praia, né? E ela tem notas de margaridas e aquáticas. Então, assim, ela realmente traz um frescor pro ambiente. Eu, particularmente, amei o aroma dessa vela. E, inclusive, o site todo dessa vela tá com promoção, gente. E além da promoção do site, tem o meu cupom, que é Renata. Então, eu vou deixar pra vocês na descrição o site e o cupom também. Mas, gente, realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu amo acender vela, amo acender incenso, amo colocar cheirinho na casa, amo realmente estimular o nosso sentido do olfato, sabe? Porque eu acho que isso acaba, de fato, relaxando, pelo menos pra mim, sabe? E também tem vários estudos que comprovam que os aromas nos transportam aí pra boas memórias, pra relaxar mesmo, né? Então, essa terceira dica é uma dica que realmente faz toda a diferença. Ou, de repente, pingar uma lavanda no seu travesseiro à noite. Então, estimular mesmo o seu olfato é uma forma muito eficaz, sim, de trazer mais harmonia, trazer você para um momento, assim, de energia e relaxamento. E aí, a quarta dica é, assim, se você tem um hobby, por exemplo, né, eu te recomendo expor esse hobby na sua casa. Então, por exemplo, se você toca violão,
né? Pendura o violão em algum lugar, né? Deixa ele exposto. Se você faz cerâmica, por exemplo, faz crochê, qualquer coisa nesse sentido, cria aí um canto para expor essas coisas, né? Expor a sua cerâmica, emoldura uma peça de crochê, né? Ou até aqueles que eu acho lindo, né? Bordados à mão, pendure em algum cantinho. Isso acaba, gente, deixando você realmente num mood aí de felicidade, né? Porque assim, você olhando aquilo diariamente e colocando ele de uma forma, né, visível e incorporando na decoração, traz sim sentimentos de felicidade. Então, eu sou super adepta aí, por exemplo, até essa máscara que eu trouxe do Atacama, por exemplo, toda vez que eu olho para ela, eu lembro da minha viagem, que foi incrível, sabe? Não só a máscara, mas, por exemplo, eu tenho várias pequenas estátuas no ambiente que eu coloquei, né, que eu escolhi para colocar, de viagens que eu fiz. Então, isso para mim realmente faz toda a diferença na minha decoração, por exemplo. E então, assim, não tenha medo, pendure seu violão, pendure, né, os seus crochês, arrume um local para suas cerâmicas que você gosta de fazer, e dentre outros hobbies aí que a gente sabe. Inclusive, teve até um projeto que eu fiz, vou deixar aqui para vocês, que o cliente adora jogar golfe. Então a gente expôs os tacos, né, de golfe dele bem ali na entrada, ficou super charmoso, super elegante, deu aí um ar, inclusive, de super personalidade pro ambiente. Então essa é a quarta dica que eu dou para vocês. Já a quinta dica que eu dou para vocês né, eu tava falando sobre essa questão dos hobbies, mas também trazer itens de memória afetiva, né, para sua casa, por exemplo. Então, né, dando um exemplo aí real para vocês, né, eu tenho um cliente também que o avô dele deu um chapéu daqueles de guerra, sabe, para ele, que ele participou e tal. E aquilo foi uma coisa que marcou ele, fez ele lembrar muito do avô dele. Então, ele estava inclusive guardado dentro do armário. E aí eu encorajei ele a colocar ele numa moldura de acrílico e expor, né, no corredor ali dele ele tem um corredor bem legal de quadros e tudo mais. E aí ele expôs e falou que, nossa, fez toda a diferença para ele ter exposto essa peça, sabe? Deixou ele muito mais animado com o ambiente, né? E aí um corredor que era um corredor super morto, virou aí um mural mesmo de boas lembranças para ele, né? Então, e não só isso, mas, por exemplo, fazer aí um mural com fotos que representam para vocês bons momentos. Teve um projeto, inclusive, que a gente fez uma parede, né, só de memórias afetivas de quadros em preto e branco, que tinha a ver com a estética do projeto, né? Mas com fotos de praia, com a família, toda essa mescla aí fez toda a diferença no ambiente. Então, por exemplo, se você tem algum objeto que você ganhou de alguma pessoa especial, exponha esse objeto, deixe ele, né, num espaço realmente visível e especial para você. E é como eu falei, gente, não só em residências, mas também em ambientes comerciais, né? Por exemplo, eu fiz uma clínica em que a cliente queria expor uma estátua, né, que representava a família para ela. E ficou muito bonito, vou deixar para vocês também a foto. Então, aí tem uma infinidade de coisas que você pode fazer usando itens de memória afetiva mesmo no ambiente. A sexta forma, né, é você investir em alguns objetos orgânicos, né? Isso é uma coisa que eu também aprendi estudando neuroarquitetura, que objetos orgânicos, eles... o nosso cérebro, né, se identifica muito mais com objetos orgânicos do que linhas muito retas, né? Justamente porque a natureza ela é toda orgânica, né? Então, assim, você não vê itens naturais que são, né, aquela coisa reta, muito racional. Então, itens orgânicos no ambiente automaticamente faz com que o nosso cérebro se sinta mais relaxado com eles, né? Então, é aí uma super sacada. Então, por exemplo, não precisa deixar a casa toda com objetos orgânicos, mas, por exemplo, ter um sofá mais arredondado, ter um rack, né, com linhas curvas, fica super legal, super elegante. Uma prateleira mais orgânica, vou deixar também para vocês ao longo do vídeo algumas inspirações. Então, assim, mesinhas orgânicas de lado, de cabeceira. Então, tudo isso ajuda aí o seu ambiente ficar mais ergonômico, mais confortável, né? Vai te ajudar aí a relaxar muito mais, né? Do que ambientes com muitas linhas retas te impulsionando aí para muita racionalidade, sabe?
Então, inclua um item ou outro, algum item que te chame a atenção, por exemplo, e ele com certeza vai fazer a diferença aí na sua casa, no seu dia a dia, no seu comércio, no seu espaço aí de trabalho. Vou deixar também algumas, né, até na própria clínica que eu fiz esses últimos tempos, a gente colocou um sofá terracota orgânico que ficou muito legal no ambiente, sabe? Ficou muito bonito. Fizemos o balcão também mais arredondado, então ficou um ambiente aí bem mais lúdico, sabe? Principalmente porque é um ambiente que atende aí crianças, né? Que é uma clínica especializada em cardiopatia infantil. Então, assim, fez toda a diferença, de fato, no espaço dessa médica, né? E aí, a 7ª e última forma é justamente você ter pontos de luz indireta na sua casa, né? E, se possível, ter luzes aí mais quentes, né, também. Porque muita gente tem esse mito, né, de que... Inclusive, eu até fiz um Reels bem completo no meu Insta, que eu posso deixar para vocês na descrição, que explica que a luz amarela, ela não ilumina menos que a luz branca. Então, existe esse mito muito enraizado de que a luz branca, ela ilumina muito mais, e é mentira, né? Porque a gente analisa muito mais, né, a questão dos lumens, da wattagem, né, da intensidade da luz, do que a cor, né, propriamente dita. Tanto que a cor amarela, ela é próxima do sol mesmo, né? O sol, ele tem os raios dele são quentes e amarelados, né? Então, essa tonalidade mais quente, ela deixa, inclusive, o ambiente mais vivo, a nossa pele mais corada, os alimentos, né? Com a cor mesmo deles, né? Propriamente dita. A branca, ela já empalidece, deixa o ambiente muito mais frio, né? Então, investir em pontos de iluminação indireta, principalmente à noite, né, vai fazer com que você tenha um mood muito mais relaxado, né, para você ir se desligando e diminuindo aí o seu nível, né, de cortisol ao longo do seu final do dia aí, para você relaxar, para você dormir muito melhor, né? E associando isso a uma luz mais quente é ainda melhor, porque a luz branca, ela inclusive faz com que a sua produção de melatonina ela fique mais bagunçada. Então, assim, você dormir, né, fazer uma leitura noturna com uma luz branca é batata que a sua melatonina vai aí bagunçar e você vai ter uma noite muito mais agitada e não relaxante como deveria ser para você repor as energias. Então, essa foi a 7ª dica, né, de ter mais pontos de luz indireta na sua casa e também procurar iluminações mais quentes mesmo, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você consiga adotar aí algumas dessas formas na sua casa. Vem me contar também aqui nos comentários se você adotou alguma forma dessa, se fez a diferença aí na sua vida, no relaxamento, no seu humor, né, na sua energia aí. E não se esqueçam, então, gente, de curtir, de compartilhar, de se inscrever para que esse combustível aí me faça realmente postar, né, muito mais, trazer conteúdos aí super legais para vocês e funcionais de arquitetura, de reformas, de decoração. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.